Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Astrovisão, nosso encontro aqui semanal para a gente falar do céu da semana com as dicas astrológicas para o seu negócio, para a sua vida. Sejam bem-vindos. E eu vou aproveitar também para deixar os recados aqui hoje, tá? Olá, Faria, seja bem-vinda. Como que é o seu nome? Eu sempre te chamo de Faria. Olá, coaching de Gislaine. Gente, sou Patrícia Ungarelli, sou astróloga empresarial, né? Focada aí em negócios, em autoconhecimento prático, desenvolvimento de negócios, estruturação de negócios, né? Com o meu trabalho, vocês já sabem que vocês estão aqui, né? Me acompanham, eu ajudo empreendedores, executivos, né? E estudantes de astrologia também, porque eu sou formadora, então ajudo estudantes a construírem seus negócios, a trabalharem com a astrologia, né? E é uma astrologia num sentido prático, né, pessoal? A gente aplicar no nosso dia a dia os conhecimentos, as informações do céu e a gente também aprender a se conectar. Então, o nosso trabalho aqui da Astrovisão, para quem acompanha sabe como é que funciona, é sempre um mapeamento do céu, é sempre um estudo do momento, para que a gente possa agir, né, aqui na Terra, ou seja, escolher os caminhos, se orientar, né, traçar as nossas ações e estratégias. Então, sejam todos bem-vindos. Helena, Bruna, que eu vi que você entrou, e Invegon entrou também, Mariana, Márcia, Elizabeth, Sabrina, Márcia, sejam todas bem-vindas, né, nesse final de ano difícil, né, pessoal? O que vocês estão achando? Não tá nada fácil, né? Fala a verdade. Deixa eu ver se volta a minha internet. Acreditam que eu tô sem internet? Estou nos dados aqui. Estou sem Wi-Fi aqui no meu escritório, tá? Não tá fácil, não. Agora voltou. Ai, gente, coisas assim, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui no meu computador também, que assim eu consigo ver vocês aqui, né? Mas e aí, gente, como é que estão as coisas? Conta pra mim. Tá fácil? Como é que tá? Pronto, coloquei vocês lá. Então, temos aí um monte de movimento, né? Antes de começar a falar das informações. Boa tarde, Elizabeth. Que bom que vocês estão aqui, né? Então, me conta um pouquinho também como é que estão as coisas aí, gente, né? Como é que estão aí o final desse ano, gente? Como é que tá o final desse ano que vai ser muito do esquisito, né? Muito do esquisito, porque talvez a gente não possa fazer como a gente fez todo ano. Aliás, né, era de se esperar que um ano como esse chegasse no final e a gente não pudesse fazer as coisas como a gente sempre fez. Porque esse não foi a tônica do ano, aprender a fazer as coisas de forma diferente? Pois é, então isso também vale para as festas, pessoal. Para tudo que a gente agora vai fazer, festas, Natal, final de ano, para o Brasil, pessoal do Brasil, férias, né? Então a gente tem que entender que paciência foi uma lição. Já tô em 2021 já, pessoal, já terminei esse ano. Então estou falando no passado, mas 2020 ensinou pra gente a ter paciência, né? Então, fortes lições de, primeiro, né? Aquilo que a gente pode mudar, a gente muda e muda individualmente, porque o que não pode mudar não tem como mudar, né, gente? Não dá para controlar alguns movimentos aí, né? Então, teve alguns movimentos que a gente não teve esse controle, né? Então, às vezes, a gente tem que compreender que a natureza também age. E aí, quando ela age, a gente tem que saber lidar com ela da melhor forma possível, de forma proativa, para conseguir sobreviver. E acho que foi a lição do ano, né? Acho que foi a lição do ano. Mas a gente termina o ano também com desafios aí. Então, pessoal, tem alguns recadinhos, tá? Vamos primeiro ver o que vocês estão falando, porque eu primeiro quero saber como é que vocês estão, que venha esse 0 graus. Júpiter, Saturno, 0 graus de aquário, né? Resultados muito bons. Que bom, Bruna. Então, muita gente, pessoal, teve resultados aí muito bons, né? Mas com certeza as pessoas que tiveram bons resultados, de alguma forma compreenderam o que o céu estava pedindo. É ou não é, gente? Porque a turma que esperneou e foi contra a natureza não teve tão bons resultados assim, né, gente? É uma realidade. A gente às vezes tem que aprender com a natureza, né?
Então, tudo que você fala, eu faço e dá certo. Ai, gente, não, na verdade é uma leitura do céu, né? Então, quando a gente estuda astrologia, isso também serve aí para a turma que quer estudar astrologia, pessoal. Vamos entrar o ano de 2021 estudando astrologia. Faço aqui já o convite, porque o ano que vem eu abro outra turma de formação, nível 1, abro a turma de formação nível 2, previsões, né? E está ainda aberto para entrar no programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos. Não fechei ainda. Tá bom? Quem quiser entrar ainda nesse programa, que é um programa compacto de 2 meses, com 4 aulas ao vivo, em forma de mentoria com o grupo, portanto, uma mentoria em grupo, né? Tá aberto ainda para entrar, só tem um pré-requisito, que é realmente saber, né? O nível 1, pelo menos, o básico de astrologia, que precisa aprender, saber interpretar mapa, precisa ter o conhecimento nível 1, que é o básico de astrologia, tá bom? Esse é o pré-requisito, mas está aberto, então quem tiver ainda e quiser pode se inscrever, né? O link aqui, eu tenho um dos botões dessa árvore aqui de links na bio, leva direto lá para a plataforma, para o Hotmart, tá bom? E ainda, quem quiser, ainda vou fazer uma coisa especial aí para vocês. Quem quiser mesmo, tiver esse interesse, entre em contato comigo aqui no Instagram. Quem está aqui, quem vocês estão aqui, né? Não vou pedir para mandar e-mail, nada. Direto aí no direct aqui do Instagram, que eu passo para vocês o cupom para pegar o desconto ainda, que já foi, da Black Friday, tá? Eu passo o cupom de desconto para vocês comprarem com o mesmo preço da turma que já tá, né? Porque já, na verdade, a gente fez uma aula experimental aí, né? Uma aula bônus para quem começou, mas oficialmente começamos em 9 de janeiro, tá? Então, isso aí, ainda temos aí uns dias para entrar no programa. Então, estou aqui fazendo o convite, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte, hoje estava esperando aqui começar a entrar mais gente, o Instagram chamar vocês, porque vou comunicar, né, que eu vou entrar num recesso. Vou entrar num recesso, pessoal. Então, por isso que eu também já fiz aquela palestra, né? Quem não viu a palestra com muitas informações, inclusive até do eclipse que eu vou falar agora para vocês, mas com informações da conjunção Júpiter-Saturno, né, do solstício aí do dia 21. Então, essa foi uma palestra, né, com material, tudo mais. Então, já para deixar conteúdo para vocês, porque eu vou entrar em recesso. Então, hoje, pessoal, é a nossa última live do ano. Sim, esta é a última live do ano, tá? Eu vou retornar no dia 7 de janeiro. Peraí, que eu já vejo isso direitinho, já falo. Mas eu vou, lógico, vou notificar vocês aqui, tá bom? Mas, a princípio, tô sem meu calendário aqui. Bom, enfim, provavelmente 7 porque 9 é sábado, iniciamos o programa, né? E 7, então, quinta-feira, 7 de janeiro, tá bom, pessoal? Tá? Necessário, necessário. Então, eu já comunico aqui para vocês, tá bom? Então, aproveitem bem as informações hoje, eu vou tentar passar, não só semana que vem, mas dar esse panorama aí do como estamos até o final do ano, tá bom? E vou fazer, então já também deixo avisado aqui, já que é a nossa última comunicação aqui na Astrovisão, eu vou fazer em parceria com a minha colega aqui de Portugal, a Carmen, que eu já fiz inclusive live com ela lá no meu outro perfil. A gente vai fazer uma live juntas no dia, peraí que também já dou a data direitinho para vocês, estou confusa com as minhas datas, mas uma live justamente para a gente falar do ano já que vem, tá bom? A entrada, a energia do ano, então a gente, 29, terça-feira, mas também comunico aqui para vocês, tá bom? Meu recesso é em algumas atividades só, eu vou diminuindo, tá bom? As minhas atividades para realmente dar uma paradinha mesmo nesse final de ano. Certo, gente? Tudo bem? Anotaram aí direitinho? 7 de janeiro voltamos? Então, olá, sempre a natureza que manda, não? Então, sempre a natureza manda, mas às vezes nós, pessoas aqui, seres humanos, achamos que é a gente que manda, né? E aí a gente resiste a algumas mudanças. Aí a gente sofre. Então, é isso. É isso. A natureza sempre manda, né? Muita mudança positiva, né? Coaching, não estamos no controle, nada nunca e não ser de escolher como vamos viver os fatos. Exatamente, as nossas escolhas. E mesmo assim, a gente vive, às vezes, num aspecto de negacionismo, né? A gente está no aspecto de fantasia da vida, porque a gente não quer enfrentar a realidade, né? Como ela se mostra. Então, a gente foge.
Esse é um pouco do ano, viu, gente? Já estou fazendo tipo um resumão desse ano, né? Ele começou com uma ênfase violenta na realidade nua e crua da vida, né? Olhando, a gente tinha que enfrentar isso lá no início do ano, janeiro, quando a gente teve a tríplice conjunção acontecendo no signo de Capricórnio, que era um estado de emergência e de realidade, né? E essa realidade era em todos os aspectos. Todos, né? Lógico, veio a pandemia, veio o vírus, todo mundo já sabe isso, nem vou falar disso, mas o que está em jogo mesmo é a gente olhar a realidade das nossas coisas, né? As estruturas das nossas coisas e pedir-se mudança, transformações radicais, sem burocracia, ou seja, sem enrolação, né? Com aquela proatividade que a gente não estava preparado. Então, o que aconteceu? Houve demora em agir, houve demora para fazer mudanças, e isso só piorou todo o quadro, não só da pandemia, de tudo, né? Diante de algo que a gente não consegue controlar e algo que a gente não sabe o que é, né? A gente tem que ter a agilidade, né? De resposta rápida, e a gente não teve, né? Em termos assim, se a gente pensar, não tivemos, agora está tendo uma segunda onda. E novas decisões erradas estão sendo tomadas, né? E essas decisões erradas vão só atrasar mais. E é isso que eu estou fazendo essa análise do ano. Mas no meio disso tudo, aqui nós dos negócios aqui, no meio disso tudo, a ideia qual é? É diante das coisas e dos quadros que a gente não consegue mudar, por exemplo, astrologicamente falando, quadraturas, oposições, eclipses, aspectos, né, que desafiam, o que a gente faz? A gente para e espera passar? Não, a gente utiliza da melhor forma possível. Foi esse o nosso ano inteiro aqui, né? Eu mapeando aí o céu para vocês e para a gente interpretando essas situações para poder, nos nossos negócios, usar aquilo da melhor forma possível, né? Ah, tem vento a mais, então vamos ajustar a tal das velas do barco para o vento que está a mais. Ah, tem vento de menos, então vamos criar aí um motorzinho para o barco andar, né? Enfim, gente, foi isso, né? O ano todo a gente tratou desse assunto por aqui. Vamos ver o que mais vocês estão falando. Continuando a estudar astrologia. Olá, Alessandra. Luciana está aqui também. Estudo nunca para, exatamente. Nunca paramos, gente. E quem estuda astrologia, então, um dia vai trabalhar com astrologia, quem quiser, e vai continuar sendo estudante. Mas lembra, pessoal, nada de viver síndrome, né? Eu sou aquela pessoa especializada. Minha astrologia aqui, prática, é especializada em quê? Como formadora? A tirar os estudantes da síndrome do eterno estudante, tá bom? Então, a não ser que você queira realmente estudar para sempre, só estudar. Mas se o objetivo é um dia trabalhar, então a gente tem que tratar da síndrome do eterno estudante. Senão, pessoal, às vezes eu vou ficar só estudando. E não é esse o objetivo. O objetivo é um dia parar e falar, não, vou trabalhar também. Quem quiser trabalhar, então, tem que sair dessa síndrome. Me especializei em tirar os alunos de síndromes, desse tipo de síndrome, tá? Um planeta exilado, tipo Saturno, no mapa natal fica exilado sempre? Sim, fica exilado sempre. Tá vendo como é que é? O nosso mapa natal, fotografia do céu no momento que a gente nasce, né? Então, tudo que tem no nosso mapa astrológico, tudo que tá lá, é para sempre, certo? Ou seja, é a fotografia, é o que estava ali naquele momento, tempo e espaço, certo? Você relacionado ao céu, o céu relacionado a você. E é esse o nosso projeto de vida. Cada um tem o seu, cada um tem o seu conteúdo e é com ele que a gente tem que aprender. Seja Saturno exilado, exaltado, domiciliado, em queda, né? Seja os planetas em posições que deixam eles melhores, sejam eles em posições que deixam eles não tão bons, porém com desafios ali. Cada um tem os seus, tem gente que tem aí com Saturno, tem gente que tem com Vênus, tem gente que tem com o Sol, né? Enfim, aí estão os nossos projetos, talentos, oportunidades, desafios, dificuldades. E é vencendo essas dificuldades, vencer não significa que eles não vão mais existir, só significa que você vai passar de nível daquela dificuldade, né? Isso se chama evolução e crescimento. Então é dessa maneira que a gente vai evoluindo e crescendo. Então não existe, né, mapa que é melhor que o outro, por exemplo, né? O caso, ela me perguntou aqui do Saturno. Não é porque alguém tem ele exaltado que o mapa é melhor que o seu. Não existe isso, tá, gente? Não existe isso. Existe aquilo que é seu. O que é seu? Seu é o que está no seu mapa. E o que está no seu mapa, pode ter certeza, é o melhor mapa que você poderia ter para ter a vida que você tem que ter.
que você tem que desenvolver aqui. Então, a gente tem o mapa que a gente tinha que ter, tá bom, gente? Isso é muito importante a gente entender, porque isso é a gente entrar em acordo com aqueles desafios que estão lá dentro. Em vez de a gente bater de frente com eles, é a gente entrar em acordo. Você tem o melhor mapa para você. É que você tem que fazer dele, na sua história, né, ser a melhor pessoa com ele, tá bom? Tenha certeza disso. Davidson, seja bem-vindo. Heloísa, em uma semana aconteceram muitas coisas comigo, dentro e fora do setor de negócios. Que bom, significa que você está bem viva, porque quando a gente acontece muitas coisas com a gente, é porque a gente está num movimento com a vida, tá? Márcia, eu tenho sol exilado, libriana, muito indecisa. Pois é, tá vendo? Ó, então, quem que falou aqui é coach Gislane. Gislane falou do Saturno exilado, a Márcia tem o Sol exilado, né? E quem não tem nada exilado tem outros desafios, tá bom, gente? Tem outras coisas no mapa. Então, todo mundo tem um conteúdo ali dentro. E esse conteúdo é o seu projeto. Por isso que o autoconhecimento, e aí entra o autoconhecimento para empreendedores, é tão fundamental. Porque você toma decisões o tempo todo no seu negócio, na sua carreira, nas suas coisas. E tomar decisões, né, que tem a ver com a nossa capacidade ali de decidir e de também usar o nosso livre-arbítrio, quando a gente se conhece e trabalha o autoconhecimento, sua capacidade amplia. A sua capacidade de tomada de decisão fica muito melhor, fica muito mais assertiva, né? Então, quando a gente fala aqui nesse perfil que é astrologia para os negócios, né, que o autoconhecimento prático é nesse sentido, não tem, né, tomada de decisão assertiva sem aquela pessoa se conhecer. Então, a gente precisa de autoconhecimento. E temos na mão aqui a melhor, lógico, eu vou puxar aqui para o meu lado, mas a mais poderosa ferramenta de autoconhecimento que a gente tem, tá? E em termos de complexo, né, complexidade, sim, né, o nosso mapa, além de falar sobre esse potencial, ele tem uma condição de fazer projeção do futuro. Projeção, porque você desdobra ele na linha do tempo, certo? Então, você, através das técnicas previsionais, a gente desdobra o mapa, como a gente fala, na linha do tempo. Então, a gente vê o quando. É o que eu faço toda semana aqui, com vocês aqui. Astrovisão, na verdade, é isso. É esse desdobramento, né? Então, hoje a gente tem aspectos no céu, mas quais são os que vão ter amanhã? Os que tem na semana que vem. Então, isso é a linha do tempo. A gente está ali vendo lá na frente. E essa capacidade de olhar lá na frente é aquela que nos dá a capacidade de criar os cenários, desenhar esses cenários de uma forma mais assertiva, entende? E depois, quem tem a condição de cruzar essas informações de forma individual, de forma personalizada, né, que é, na verdade, o trabalho da consultoria astrológica, empresarial, cruza com o seu próprio mapa individual, pronto. Aí a festa está feita, né? Porque você vai conseguir não só ter um cenário do que está rolando no céu, como a gente vai falar hoje, mas do que está rolando no seu céu. Essa é a grande diferença, porque essa é a informação personalizada, tá? E esse é o grande valor aí que eu trago sempre, né? Falando sempre para vocês sobre isso, porque é a sua vida, né? O seu projeto de vida ali. Seus negócios estão no seu mapa, sua vida pessoal está no seu mapa, seu passado está no seu mapa, seu presente está no seu mapa e essa projeção futura está ali também, né? Porque é por causa daquelas posições do seu mapa de nascimento que você sabe onde é que está Saturno hoje no céu para você. E por que você sabe hoje onde ele está no céu? Porque ele está em algum lugar do céu. Mas quando você projeta ele no seu mapa, ele está em algum lugar do seu mapa, ou seja, em alguma área da sua vida, pedindo algo para você, desafiando os setores, fazendo aspectos em algum lugar do mapa. Entendeu como é que funciona a coisa? Aí fica muito assertivo de fato. Né? A turma que estuda aí, as estudantes aqui sabem disso, não é verdade, pessoal? Fica muito, muito, muito assertivo, tá? Porque aí a informação, ela é todinha personalizada, tá? Gente, então vamos lá. Falei que estávamos entre eclipses. Então a gente teve o primeiro eclipse ali em Gêmeos. Vamos ver se tem mais coisa aqui. Gente, vocês falaram mais coisa. Peraí, gente. Agora que eu vi, ó. Tenho novidades para 2021, que ótimo, também tenho, viu? Novidades de 2021, mas só vou contar em 2021. Mas tenho novidades aí, principalmente para vocês que seguem a Astrovisão, tá? Acho que vocês vão gostar bastante. Isso, em Libra.
O que que é? Que ela tá falando em Libra? Sim, não consegui enxergar. Mas, gente, então vamos lá. A gente tá hoje na quinta-feira, hoje até deixei uma dica. Pessoal que segue aqui a Astrovisão, segue também os posts, tá bom? Não sei se vocês seguem o feed, mas segue o feed por quê? Porque dia sim, dia não, dentro do planejamento da minha assessora, que faz esse planejamento para mim, hoje é uma pessoa que está fazendo para mim, ela me indica os dias, né? Então tem dias que eu tenho post de dica, tem dia que tem vídeo, né? Então dão uma olhada também, acompanha o feed, porque no feed eu estou soltando Astropílula também, não só vídeo, tá? E tem sempre, quando tem vídeo, também tem legenda. E na legenda eu coloco outras informações que muitas vezes não estão no vídeo. Então, pessoal, costuma e pega o hábito de acompanhar o perfil, de verdade, o feed, porque tem sempre alguma coisa. Se eu escrevo, eu vou escrever alguma coisa que não está no vídeo, tá? Ou seja, mais informação e outras informações. Então, acaba se somando ao longo da semana mais coisas com relação ao que eu falo aqui na quinta, tá bom? E depois tem as astropílulas, às vezes no IGTV. Então, pessoal, segue que eu tô sempre soltando informação aí, tá? Então, hoje eu até falei no post hoje sobre a dica, né, de networking poderosa hoje, a dica de conexões, a dica do atendimento ao cliente, não foi? Fidelização. Então, ainda está forte essa dica, amanhã também ainda fica forte isso. E a dica, né, de eliminação de coisas, porque a gente ainda está na semana de lua minguante, que é a fase de eliminar, né? E a lua entrando hoje, ela transitava de Libra para Escorpião, no signo que facilita, sim, absurdamente a gente conseguir cortar coisas e eliminar definitivamente. Não é só jogar fora ali, depois voltar. Entendeu? Joga lá fora e depois pega no lixo. Não. Eliminar definitivamente, tá? Então, situações que precisam ser cortadas, realmente organizar coisas a ponto de jogar coisa fora mesmo, jogar coisa fora, não só emocionalmente, como fisicamente, né? Coisas mesmo. Então, a gente já está na semana de lua minguante boa para isso, né? A lua em Escorpião de hoje, de amanhã, né? Então, a gente tem uma força para fazer esse movimento e uma força para ganhar coragem para fazer. Então, a gente tem o Sol hoje fazendo trígono Marte, a gente tem amanhã o Sol fazendo trígono Marte. E isso é um aspecto de coragem. É um aspecto de coragem, um aspecto de proatividade, um aspecto de iniciativa, mesmo sendo uma lua minguante. Então, às vezes, a gente precisa ter coragem de fazer esses movimentos. A gente sabe que tem que fazer, sabe que é ruim guardar aquilo, sabe que é ruim tudo isso, mas a gente não consegue fazer. Esses aspectos de hoje, de amanhã, favorecem demais isso. Tá bom? Então, não prorroga não deixa para outra semana. Se você tem algo nesse sentido a ser feito, faz amanhã, né? Ou hoje ainda dá tempo, tá bom? Faz mesmo, porque é uma lua poderosa para isso. É uma lua muito poderosa para isso, tá bom? E lembra que a gente está ainda finalizando essa semana, porque a gente tem o eclipse na segunda-feira, tá? Então, gente, vamos lá. Eu deixei um recadinho na outra live, deixei recadinho ao longo da semana, nem vou lembrar qual foi o dia, tá? Mas que domingo, né, quarta-feira e domingo, eram dias para tomar cuidado, né, porque tinha ali uma energia de névoa. Não falei isso? Vocês lembram da energia da névoa? Falei isso, né? Então, essa energia de névoa, ela já está desde do eclipse passado, tá bom? Já está já há um tempo. Então, a gente está como se tivesse ali os olhos um pouco embaçados, tentando enxergar no meio da névoa, tentando enxergar debaixo d'água, está um pouco isso. Né? E muito propício para os enganos, muito propício para informações desencontradas, notícias, né? Que as fake news, deixei esse post também hoje, aliás, deixei a dica no post sobre fake news, tudo isso, tá, gente? Então, vamos tomar um pouco de cuidado com essa questão do conhecimento, das informações que chegam até a gente, venho alertando vocês sobre essa questão de buscar a fonte. E toma cuidado, tá? Às vezes a gente vê lá fonte governamental, fonte institucional, tem lá uma imagem na fonte e a gente acha que é então porque tem aquele nome que é uma empresa. Tomem cuidado, porque as fake news são feitas disso aí também, gente, tá? Alguém faz, não é? E coloca, lógico, uma imagem bem legal na frente pra gente achar que é tudo credível, né? Então, quando a gente está buscando averiguar, é averiguar de verdade. Não é só também entrar lá e ver o nome, é uma empresa. Beleza, mas muitas vezes é justamente a empresa que faz isso. Vamos tomar cuidado, tá bom?
porque Mercúrio quadratura Netuno do domingo potencializa, na verdade, o eclipse que nós vamos ter na segunda, certo? Nesse sentido do embaço de visão, tá bom? Então a gente ainda tá com aquela coisa de, por isso que tem que tomar um pouquinho de cuidado, até falei isso já na outra, né? Nas tomadas de decisão, aquelas que são da vida, sabe? Tomar decisões da vida, talvez não seja ainda o melhor momento de tomar decisões para o ano inteiro que vem, tá bom? Vamos se concentrar no que a gente tem que finalizar agora, enfrentar agora, olhar esse ano que tá, o que tá na sua mão, tá? Para conseguir ter clareza para olhar lá na frente, tá bom? Mas existem também as energias de clareza para enxergar isso. Então olha como está contraditório. O mapa do eclipse, ele traz uma dificuldade de enxergar. Já é o eclipse, gente, que o eclipse faz exatamente isso, né? Nubla a visão, deixa tudo escuro, a gente não enxerga. Tem que então fazer um esforço lá dentro para iluminar. Aí temos um aspecto nesse mapa do eclipse com o Netuno, que facilita ainda essa questão do embaço de visão. E temos no domingo Mercúrio com Netuno. Não está muito fácil enxergar, tá? E quando não está muito fácil enxergar dentro da nossa visão, certo? Ou seja, de uma forma mais cartesiana, de uma maneira racional, a gente quer enxergar a coisa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que enxergar com os outros olhos, né? Isso chama-se o feeling, a intuição, as percepções. Esse é o nosso outro olho, né, gente? Muito importante para o empresário, para o empreendedor, muito importante para quem toma decisões, né? É afinar o instrumento de percepção. Porque se não está dando para enxergar mesmo, então a gente tem que ir meio que no escuro mesmo, tateando no escuro. Mas se a gente sabe por onde estamos andando, porque a gente tem mais percepção, a gente se atropela menos. Então, nós estamos num período bom para afinar esse instrumento de percepção, de feeling, né? E estamos num momento ruim para tentar enxergar as coisas de maneira mercuriana, de maneira linear, de maneira cartesiana, de maneira racional, porque não está batendo as coisas, as informações aí nesse campo, né? Então vamos buscar esse aperfeiçoamento, né, interno e aprimorar essa capacidade de enxergar. Enxergar quando não tem luz, tá bom? Enxergar quando a gente não vê as coisas. Então a gente tem que treinar isso, é um treino também, né? Isso é a capacidade de perceber sinais, é a capacidade de interpretar sinais, né? A capacidade até de ver símbolos nas coisas, perceber energias e através disso, que é um conjunto também de informação, aí você toma decisões. Nem sempre isso faz a gente ficar no mundo da lua, não. Às vezes é esse mundo mais perceptivo que traz a informação necessária, o conhecimento necessário para você agir aqui na Terra. E às vezes os números, né? Os gráficos, aquilo que a gente acha que é tudo muito material e concreto, não está dando a informação que a gente quer, porque também tem o quê? Informações desencontradas, um fala uma coisa, outro fala outra, um diz que é a verdade, outro diz que é outra verdade, e tá essa confusão ainda, né? Então, às vezes, é bom a gente sentir, perceber, né, intuitivamente nossa própria individualidade, tá bom? E isso sempre, vamos lembrar, pautado na realidade dos fatos, pessoal. Não é a gente criar a nossa realidade imaginária, né? Não é a gente criar uma imagem. Ah, eu acho que tem que ser isso. Não é opiniões, eu também deixei isso escrito hoje. Né? Não está muito favorável para a gente ficar emitindo nossas opiniões. Está favorável para ver a realidade. A partir daí, a gente então desenvolve uma opinião. Mas a opinião pautada em realidade. Então, a gente termina o ano, sim, com essa força de Saturno dizendo que a gente tem que enxergar a realidade. Seja ela a que está agora aqui, seja a que nós estamos já criando com as coisas que estamos fazendo agora, tá? Então, o Saturno-Júpiter aí em Aquário, na verdade é isso também. Estamos falando de Saturno, é ele que está entrando na grande conjunção do dia 21 de dezembro. Se quiser saber mais dessa grande conjunção, deixei na aula lá que eu dei sobre os eclipses, tá bom, gente? Tá no botão aqui do link. Vai direto, eu deixei acesso para vocês, aberto. Tá? Não está aberto no YouTube, só entra nessa palestra, nessa aula, quem for pelo link que eu deixei aqui, tá? Não está disponível lá no YouTube, não. Então, quem for no canal e tentar achar, não vai achar, tem que ir pelo link, tá bom, gente? Tudo bem? Entenderam como é que nós vamos começar a semana? Aí vamos lá, começamos a semana dia 14, certo? Com o eclipse solar em Sagitário. Então, pessoal, e um dia com ótimos, excelentes aspectos
no céu, tá bom? Ótimos aspectos no céu. Mas a gente tem o mapa do eclipse. E esse mapa do eclipse é o que dá a informação que eu falei agora há pouco. Tomar um pouquinho de cuidado com essa nebulosa, continua uma nebulosa em cima dos nossos olhos, a gente quer enxergar, não consegue direito, entende? Então isso é o aspecto, na verdade, mais difícil que a gente tem no mapa, né? Nesse mapa aqui do eclipse, certo? Do dia 14 de dezembro, tá bom? Agora, temos aspectos favoráveis, né? E os aspectos favoráveis dão, na verdade, um empurrão para quem ainda está no processo de venda. Por exemplo, quem está vendendo, tem gente que já está parando os negócios, está entrando mesmo em recesso, mas tem muita gente lançando coisa, vendendo coisa, ou seja, ainda está muito favorável para vender, porque na segunda-feira a gente tem Vênus com Júpiter, e é um excelente aspecto de network também, de relacionamento, de atendimento, de laços, de nutrição de relacionamento. E hoje nós temos esse aspecto, amanhã tem. Então, percebam que de hoje até segunda-feira a gente está numa força relacional, uma boa, né, uma força positiva. E também numa força de coragem para fazer as coisas que a gente quer. Porque Marte está envolvido nesse aspecto com o Sol hoje, a gente tem amanhã ele também, e na segunda-feira tem Mercúrio com Marte. Um aspecto bom de ação, de estratégia, de ações que ajudam a gente a agir e conseguir o que quer. Né? Uma coerência entre o que você pensa e o que você faz, o que você age, como você age, tá? Essa coerência. Então, aspecto potente, né? Positivo. Mas lembremos que é um eclipse. E quando existe um eclipse, o que acontece? Qual é a simbologia? Tem que ser feito um esforço interno, né? Acender essa luz interna. Né? Você tem que fazer um esforço de iluminar aquela área que acontece o eclipse, tá bom? Em Sagitário. Então, vamos olhar ali direitinho esse local que acontece o eclipse no grau, vamos lá, 23 de Sagitário, tá? Grau 23 de Sagitário é onde está acontecendo esse eclipse. E é um eclipse do quê? Solar, né? De lua nova. Então, lembremos também que lua nova faz o quê? Traz o começo de um ciclo. Então, é o início desse novo ciclo que começa nessa força já do eclipse, num signo que pede para a gente olhar um pouquinho lá na frente. Então, lembra que eu falei que dá para a gente olhar? Dá para você ter uma perspectiva médio e longo prazo? Dá, mas você tem que se concentrar em você. Você tem que se concentrar na sua luz interior. Não dá para confiar no que está lá fora. Por quê? Porque não tem luz lá fora, simbolicamente. Né? Cada um está se esforçando, vai se esforçar para acender sua própria luz. Então, a partir da semana que vem. Terça-feira tem outro excelente aspecto de Vênus com Saturno. Mais um ponto para a questão de vendas, para a questão de contratos, para a questão até de assinatura de contratos. Muito importante também, positivo. Então, a gente tem, deixa eu ver já o que vocês estão falando, já respondo aqui. A gente tem aspectos positivos, tá bom, pessoal? De relacionamento, de vendas, de negociação, de estratégias de venda, tá? Estratégias de venda, de texto de venda, tá? E de compra também. Então, a gente está em dias, apesar, né, de ter o eclipse. E aí, na segunda-feira, se você tem uma ação muito importante para ser feita na segunda, aí você toma um pouquinho de cuidado se for para assinar documento. Mas o aspecto do céu, Mercúrio e Marte, é um excelente aspecto, tá? Em termos até de documentos. Mas lembrem, existe um eclipse, tá? Quando tem um eclipse, no dia do eclipse, a gente pede sim cuidado se tiver que fazer um movimento muito grande, né? Imagina, você vai assinar a compra do seu apartamento nesse dia. Olha bem o contrato, né? Vai lá, pega o contrato, lê 200 vezes, tá? Antes de tomar a decisão, então, de assinar, de pôr o seu nome. Mas existe bons aspectos no céu, dando favorecimento a atividades comerciais, né? Negociações, atividades comerciais, tá bom? Mas lembre, a gente não pode nunca esquecer os vários cenários que se sobrepõem, tá? Isso que é importante aqui nesse trabalho, né, com vocês. Aprendam sempre a ver os cenários. Então, existe um que fica por trás, depois se sobrepõe outro, depois tem outro, e às vezes um fica mais forte que todos. No caso do dia da segunda, 14, o eclipse se torna um cenário mais forte que todos. Né? Então, apesar do dia estar legal, não é aquele dia que a gente tem que sair correndo, se enfiar no quarto escuro e ficar lá rezando. Nada disso, né? É um dia muito bom e com posições boas também. No entanto, tem ali o cenário de eclipse que se sobrepõe.
Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá bom? É sempre um pensamento que se soma, a gente não fica excluindo, tá? Ah, se tem esse aspecto aqui, então eu excluo aquele outro. Não é assim, tá? É sempre somando. Existem no mesmo dia aspectos conflituosos, aspectos positivos, aspectos harmoniosos, aspectos de desafio. Muitas vezes no mesmo dia tem tudo. Então, a ideia é sempre aprender o que cada um faz, o que cada um fala, quem fica mais forte que o outro naquele dia e usar os dois. Ah, eu uso os aspectos que estão negativos, eu uso os positivos, né? Depende das ações que você planeja, tá? E aí a gente tem a semana inteira com aspectos favoráveis, aspectos positivos, sem mais, vamos dizer assim, conflitos grandes, tá? Então, é uma semana que, primeiro, começa, né? Porque é uma semana de lua nova, então uma semana de um ciclo novo iniciando, isso já é bem legal, bem positivo. É um momento de planejar, então, e planejar a médio e longo prazo também, não só com relação ao agora, ao final do ano, mas também com perspectivas futuras. Então, é um bom momento para planejar a agenda. Eu, por exemplo, não fiz nenhum planejamento ainda, estou esperando a semana que vem para começar a fazer lá na frente. Não fiz, estou esperando esse momento, né? Até porque quero perceber melhor, né? Conseguir ter essa clareza, em vez de usar esses tempos de eclipse que está difícil de enxergar, né? Então, estou esperando a semana que vem aí, eu sei que vai existir uma força maior para a gente ter uma visão mais clara, né, desse futuro, tá bom? Aí, gente, temos algumas movimentações no céu. Então, por exemplo, terça-feira a gente tem Vênus entrando em Sagitário, reforçando essa questão de vendas em quantidade, por exemplo, ou vendas exportações, quem trabalha com exportação, tá? Então, facilita contatos com o estrangeiro a partir de terça-feira. Quem faz contatos, né, de outros países, outras culturas, e relacionamento com outras culturas, outros países, é facilitado com o aspecto do Vênus entrando em Sagitário. Quinta-feira a gente já tem o Saturno entrando em Aquário. Ah, então ele já está preparando o terreno para receber no sábado Júpiter, que entra em Aquário, e no solstício do dia 21 de dezembro, né, no domingo, é isso? Domingo, segunda-feira, a gente tem a grande conjunção acontecendo de Saturno-Júpiter em Aquário. Bom, a gente sabe que os dois juntos ali são aí os demarcadores do tempo, né? São eles que determinam muitas vezes, que marcam um processo de coletivo, né? De uma formação social nova, né? Quando eles se juntam, os dois no céu. Eles vão se juntar no signo de Aquário, pessoal. O signo da tecnologia, da internet, do online, do digital. Então, o que vocês acham? Vocês estão aqui comigo já há um tempo, sabem o que eu estou falando desde há uns bons anos atrás aí, quando, né, a gente comecei a falar que Urano ia entrar no signo de Touro. Quem lembra disso? Quem está aqui que lembra disso? Bom, Urano entrou o ano passado em março, eu estou falando desse Urano em Touro acho que há um tempo, mas por quê? Não tem nada de adivinhação aí não, tá, gente? É o estudo. Urano estava transitando no signo de Áries, de Carneiro, e ele ia entrar, ele sinalizou, depois ele voltou, como todos fazem, né? E depois ele entrou em Touro. E quem é Urano? Urano é o regente de Aquário, pessoal. Urano é o regente de Aquário, certo? O regente atual. Então, o que a gente entende disso? Essa mudança, essa revolução, né? No mundo do trabalho, nos valores, nas formas de trabalhar, nas formas de se relacionar, nas formas de lidar com o dinheiro, que Urano propõe, né, desde que ele entrou no signo de Touro. Agora, né, que Saturno e Júpiter se juntam no signo dele, né, e os dois são os cronocratores, os dois são aqueles que marcam, na verdade, o tempo. Então a gente pode entender que todo o ano de 2020 foi só um preparo. Só um preparo, só para preparar a gente, só para fazer a gente conseguir criar novas estruturas, derrubar velhas estruturas emocionais, psicológicas, profissionais, de trabalho, familiar, não importa, relacionais, estruturas, né? Um preparo, uma preparação difícil, né? Pautada numa realidade máxima, num senso de realidade total, né? Não dá para viajar na maionese, não, com Saturno em Capricórnio, Plutão e Júpiter em Capricórnio o ano inteiro. Não deu para viajar na maionese, a gente viu isso, a gente viveu isso, a gente está vivendo isso, né? Não dá para a gente ter ideias
e ideologias nessas horas. A gente tem que lidar com alguém que está ali, ó, tentando entrar na nossa vida e deixando a gente doente. E agora? Não é? E outra, né? A gente tem que lidar com as mudanças radicais que tiveram que acontecer por conta de uma situação incontrolável, né? Incontrolável e desconhecida, que as pessoas não sabem o que é, não têm informação suficiente, né? Então, diante de tudo isso, que foi a realidade que se impôs, então mudaram tudo, mudou um monte de coisa, mudou o jeito de trabalhar, as empresas fecharam, foram trabalhar em casa, as pessoas tiveram que abrir home office, muita gente saiu do mundo offline, foi para o mundo online, né? Aprenderam novos canais de distribuição de mercadoria, criaram novos produtos. Houve um avanço, se a gente olhar, né? E a gente pode olhar nos nossos negócios, o quanto que a gente aprendeu, o quanto que esse aprendizado é útil e foi útil e será ainda. E agora Saturno e Júpiter se encontram em Aquário. O que vocês acham que significa isso? É a estruturação desse novo processo, desse novo mundo, né? Não sei se é essa a palavra exata, mas desses novos padrões. Porque novos padrões agora vão ser estruturados. Então, primeiro foi o quê? Proposto. Primeiro a gente teve que aprender na marra, né? Porque já vinha sendo anunciado, mas a gente ficou aí negligenciando. Eu falo não nós aqui, pessoal, porque nós estamos na internet, vocês estão aqui, né? Então não é nós no sentido tipo humanidade, né? Ficou ali, né? Ah, não pode fazer teleconsulta. Ah, não dá para usar a internet para isso. Ah, não, tem que ser tudo pessoal, presencial, senão o trabalho não acontece se não for presencial. Aí a gente derrubou tudo isso, derrubaram essas estruturas. Sim, o trabalho pode continuar, o trabalho pode acontecer, pode ser até melhor. A produtividade pode ser até melhor. Então, vários padrões, vários paradigmas caíram por terra total e outros vão continuar caindo. E aí vem os dois ali e falam, bom, agora então vamos começar a estruturar a nova história, né? Agora é a hora. Então, provavelmente sim, vai ter um monte de avanço, né? Existe luz no final do túnel, pessoal, né? E aí os seus negócios estão nessa barca também. Os nossos negócios estão no meio de tudo isso. Então, os nossos negócios estão necessitaram o ano inteiro de renovação. Quanta coisa a gente jogou fora? Quanta coisa a gente mudou? Quanta coisa a gente foi buscar em termos de conhecimento? Né? E os dois amigos agora, né, vão fazer esse trabalho por um bom tempo juntos aí, certo, gente? Então é isso, né? A gente está diante de um momento interessante, um momento importante e um momento que a gente está construindo, sim, a sociedade lá na frente, tá? Com ações que nós vamos fazer agora. Com essas ações que a gente aprendeu na marra, né? Não foi legal aprender na marra. Ninguém gosta de ser forçado a nada, né? Ninguém gosta de perder liberdade individual que já foi conquistada. Ninguém gosta disso. A gente teve liberdades individuais cerceadas, limitadas. Estamos aqui hoje, continua com isso, né? Os comércios estão fechados no final de semana, não pode andar na rua. Tá, segunda onda aqui, estamos de novo nisso. Mas qual é o aprendizado que a gente tira disso? Qual é o aprendizado que a gente tira disso? Essa é a história, tá? Porque esse aprendizado que você tira disso é o que vai fundamentar a nova história, certo? Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja em qualquer lugar. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de vivenciar coisas que há anos não podia vivenciar porque trabalhava, nunca tinha tempo? Aí o mundo deu tempo, né? Então eu já falei disso aqui, né? Em algum momento aí de alguma live eu já falei disso. A gente pedia muito tempo, né? Eu só escutava isso. Eu mesma falava quanto? Preciso de tempo. Todo mundo pedindo tempo por causa da loucura da vida que a gente vive, né? Pessoal em São Paulo, pessoal aqui, não importa o lugar do mundo, a gente pedia tempo, né? Aí a vida deu o tempo forçado e a gente então reclamou. Olha como a gente é difícil, gente. Olha como a gente é complexo, ser humano. Nós pedíamos tanto. Quantos anos você estava pedindo tempo? Que você não tinha tempo. Eu, um bom tempo, pedindo tempo. Então a gente vinha solicitando, o mundo. Aí veio o tempo forçado, mas a gente não quis. A gente não gosta, a gente quis jogar fora isso. Quis voltar. Todo mundo quer voltar. Não é? Voltar ao quê? Ao que era antes. Então a gente não quis aceitar o novo momento. A gente teve muita resistência. E a resistência traz sofrimento. A resistência traz atraso, né? Muito atraso.
Então, quando a gente percebe que a questão é essa, ó, o seguinte, o que eu tenho que aprender? Vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Eu reclamava que não tinha tempo, agora eu tenho, estou em casa. Vou fazer o tempo acontecer lá dentro. Ou vou criar o meu próprio tempo, né, que é uma das questões aí do Saturno em Aquário, Júpiter em Aquário. Né? Então, vamos entender que pode ter sido até uma coisa muito positiva que a gente pode não estar vendo agora por causa das outras coisas negativas. Então, está se sobrepondo um momento ruim, a gente não consegue enxergar as coisas boas. Mas Saturno em Aquário, né, que também é a casa dele de domicílio também, né, ele é o corregente de Aquário, e Júpiter fica bem ali em Aquário também. Então, é uma conjunção que expande, né? Então, Júpiter se expande em Aquário, traz novos conhecimentos, amplia a nossa capacidade mental, né? Aprimora nosso desenvolvimento nas novas tecnologias, nas novas matérias do mundo, nas novas ciências que vão surgir, né? Nas novas coisas aí de conhecimentos especializados, e Saturno vem para embasar, para dar fundamento, para estruturar, para dizer, ó, caminho por aí mesmo. Então, gente, a ideia, vou terminar essa live falando isso, de que vai se voltar aos seus padrões antigos, pode esquecer esse negócio, gente. Né? É contraproducente isso daí. Esquece isso, vai para frente, tá bom? Então, a ideia de que vou voltar a meus padrões antigos. Padrões antigos, pessoal, usa essa lua minguante, essa lua em escorpião, usa esse momento atual, usa eclipse, usa tudo do céu para, de fato, falar, é uma nova história que eu vou construir. Pega um livrinho em branco e começa a escrever. Entende? Em vez de ficar pegando a papelada do passado para ficar olhando as análises feitas lá atrás. Pega um papel em branco e cria sua nova história, tá bom? Essa é a historinha nova aí que eu vejo. Minha interpretação, lógico, né? Cada astrólogo tem aí uma visão. Eu tenho uma boa visão dessa conjunção, mas acho que os tempos continuam sendo desafiadores, né? Então, a ideia de que o 2021 chega e acaba todos os problemas é uma ilusão, tá bom? Essa é a minha visão particular sobre isso. Não é assim que funciona, mesmo porque já falei também aqui para vocês, né? Que o ano só começa, astrologicamente falando, lá no ingresso do Sol em Áries, em março. Então, a gente está no ano 2020, vamos passar 2021 com a força do mapa do ano de 2020, tá? Então, os desafios continuam. Aquelas ideias que a gente tem que ainda se prevenir, ainda não está controlado esse vírus. Não está. Tá bom, gente? A vacina, mas ainda tem um tempo para vacinar todo mundo, tem ainda um tempo de avaliação de como ela vai se desenvolver, como que vai ser na vida das pessoas. Tem muita informação para ser coletada, não é? Então, o tempo está passando e a gente vai aprimorando esses conhecimentos, mas não tem aquelas ilusões de que virou o ano, acabou tudo. Não, tá bom? E não tenho, porque isso é a ilusão do mapa do eclipse, que vai trazer um pouquinho de ilusão também. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É olhar lá na frente, é fazer as suas mudanças, tá? O seu planejamento futuro, mas com o pé no chão, com senso de realidade, tá bom? Então, tem que tomar cuidado ainda. A gente ainda tem que tomar cuidado. Tem lugares que os hospitais estão aí trabalhando 100%. Tá? A gente sabe que o problema é esse, né? Não é nem a taxa de mortalidade em si do vírus, não é? A gente sabe que a questão é o esgotamento ali dos hospitais. Esse é o ponto, tá? Maior, mais importante. É como se porque prolifera rápido demais. E a gente ainda está nessa batalha, não terminou essa batalha, tá? Então vamos ter ainda muito pé no chão, muito discernimento e, lógico, vamos aprender com o mestre Saturno a ter paciência com esse período e tirar o melhor proveito dele. Senão a gente fica insatisfeito, reclamando, frustrado, em vez de tirar a melhor lição dele, tá? Lição do tempo, a lição da paciência, né? A lição da construção das coisas, que não pode ser no nosso tempo, na nossa vontade, no nosso desejo. Demanda um tempo, é que nem construir um prédio, né, gente? Não é instantâneo. Não dá para construir um prédio de forma instantânea. Dá para ter um processo construtivo bem produtivo que acelere o processo. É isso que a gente quer. A gente quer que os nossos processos sejam acelerados, mas instantaneamente acabou tudo, não tem jeito. Isso é viver no mundo da ilusão mesmo e faz a gente sofrer, né? Tudo bem, gente? Perguntas? Vamos lá, vou finalizar, que eu falei demais hoje. Fiz telemedicina com o meu médico em São Paulo, eu moro no interior, foi ótimo. Então, eu faço telemedicina com o meu aí em São Paulo.
Eu estou em Portugal, foi a melhor coisa da minha vida, porque todo ano eu tenho que ir para o Brasil e faço todo o meu check-up no Brasil, com o meu médico, né? Anos já, mais de 20 anos, certo? Que eu, 10 que eu moro aqui quase, todo ano eu vou, mas 20 que eu tenho esse médico. E aí, esse ano, telemedicina com o meu médico. Não era proibida até outro dia? Pois é. Então, muitas coisas precisavam ser revistas e ninguém queria rever, porque dá trabalho, dá um baita trabalho, né? Mudar lei, mudar regra, mudar tudo isso, mudar conduta. Então, as pessoas se fixam, se estruturam naquilo, condiciona, é um condicionamento. Aí apareceu essa situação toda, descondicionou, teve que descondicionar, teve que cortar aquele padrão. E aí, quando acontece isso, lógico que a gente se apavora, porque a gente tem que se adaptar urgentemente àquele negócio novo, àquela realidade nova, a gente acha que não vai conseguir, acha que não é capaz, mas a gente é. Então, isso só provou o quanto a gente é capaz. Mas também provou o quanto a gente estava despreparado para uma situação assim. Então, a gente está sempre muito despreparado para coisas que precisam de mudanças rápidas. Por isso que a internet, quando Urano entrou em Touro, vinha falando sobre isso já. Para a gente se acelerar, para a gente se adaptar, para a gente buscar alternativas online, ou pelo menos de distribuição de produtos, vinha sendo sinalizado. Ninguém sabia que vinha depois dessa história toda em 2020 um vírus aí para fazer isso, mas estava sendo sinalizado para a gente buscar alternativas nos nossos negócios. Né? Então, a informação era qual? Olha, o seu negócio tem condições de fazer um atendimento online? Então faz. Tem condição de ter aí um suporte online? Então coloca um suporte online. Não dependa só do presencial, não dependa só do físico. Isso, ó, há muitos anos. Eu já falo para minhas turmas de aluno desde 2016. Eu falo isso, porque a gente estudava, né, o andamento desses grandes planetas aí. E já sabia lá em 2016 que em 2020 seria essa grande conjunção, que em 2019 ia ser Urano entrando em Touro. Né? Então, esses sinais já estavam lá, mas a gente, né, tirando a turma mesmo do marketing digital, essa turma de internet, que já é o meio deles trabalharem, tirando todo o resto, ainda tinha gente ainda recusando mandar e-mail, né? Achando que não tem que trabalhar com e-mail, não pode ter e-mail. Não, o negócio sempre é ligar no telefone. Então, gente, certo? Esse foi o grande ano para a gente aprender que a gente não estava preparado e a gente tem que estar mais preparado para mudanças, principalmente essas que a gente não controla, né? Tipo algo da natureza. Então, quer dizer, o dia que pode acontecer algo, a gente não, só porque a gente não quer que aconteça, a gente não para pensar e se preparar, a gente precisa, pessoal, tá? É uma questão de sobrevivência, olha lá, a questão de sobrevivência, tá bom? Gente, falei muito, acho que o Instagram vai me derrubar hoje aqui. 4 anos. Boa tarde, legal. Carla, olá, Carla. Telemedicina, sim, a Heloísa aqui. Só de pensar de que passamos mal-estar esse ano dentro de casa por conta do home office, me arrepia. E isso, gente, a gente vai ainda em 2021 usar bastante o home office e tirar proveito do home office, tá? Lembrem que tudo que a gente pode tirar proveito, a gente tira, nesse sentido de utilizar a informação. Então, quanto tempo economiza um home office? Quanto você deixa de gastar com gasolina, com certo combustível? Né? Como você otimiza o seu tempo se você aprender a trabalhar no home office? Como as empresas economizaram com as reuniões online? Né? Muitas vezes tinha que um executivo pegar um avião e vir para a Europa fazer reunião com a filial aqui, por exemplo. Não é? Quanto vai de dinheiro nisso, pessoal? Esse mesmo dinheiro gasto dessa forma pode ser gasto agora de outra maneira. Então, repensar os recursos financeiros também está fazendo parte de tudo isso. Como que a gente utiliza, já que está sendo feita uma economia aqui, como que a gente investe ali? Como que vai ser remanejado essa história toda do dinheiro, tá? Então, são as coisas que a gente pensa. Antes o hospital era muito chato, tinha que ir só para mostrar os exames. Então, tá vendo? Você acha que tinha cabimento isso? Você ter que ir até um local presencial para mostrar um exame? Sendo que você pode mandar ele por PDF, documento digital. A pessoa está no seu lugar ali recebendo, o médico liga para você, conversa, porque ele está com o exame na frente dele. Certo? A não ser que precisasse te examinar, e é outra história, mas muitas vezes é uma análise de exame e não podia ir. Né? Não podia fazer isso online. Então, gente, o povo era muito resistente com online. Eu fazia aula e o povo não levava a sério, tinha muita resistência. Exatamente, muita.
Mas a troco do quê? Entende? Muitas vezes economiza tempo, economiza dinheiro, economiza recursos, né? E outra, foca. Porque uma das coisas importantes do online, a gente sabe, quem estuda online sabe, é mais difícil. Você tem que ter mais concentração, portanto você aprende melhor. Se você está lá numa sala de aula, muitas vezes você está disperso, você conversa, tem os alunos, é muito mais fácil se distrair. O online é muito mais difícil, porque você está aqui, ó, de frente, você escolheu aquele curso, você está sozinho no seu espaço, você está normalmente com o seu fone de ouvido, você está com a atenção direta ali, você vai aprender melhor. Você vai aprender melhor. Então, o resultado pode ser melhor. Isso não significa eliminar as nossas vidas presenciais, sociais, de forma nenhuma. Mas é a gente se abrir para coisas novas que estavam aí pedindo, até insistindo e a gente recusando. Não, porque não dá, não, porque a gente não pode, não, eu não consigo. Não era isso que a gente falava? A gente dizia isso, não, eu não consigo. Então, gente, é isso, tá? Deixei aqui umas informações diferentes, vocês viram que foi aí uma live não tão focada em aspectos, porque eu fiz um panorama da semana que vem, mas se vocês quiserem mais informação, vão lá na minha aula, foi um aulão que eu dei, né, no canal do YouTube, pelo link que vocês acessam aqui na árvore de links, tá bom? Então, voltando aos meus temas iniciais, eu vou entrar num recesso, sim, semana que vem, né, diminuindo minhas atividades. O feed vai continuar aqui ativo, tá? Então, vai ter astropílula, vai ter dica, vou diminuindo algumas atividades, mas o feed continua, alguns vídeos também. Então, continua acompanhando aqui que vai ter informação, tá bom? Dia 29 eu faço essa live dupla com a Carmen, nós vamos falar do ano que vem, ela faz horóscopo, então nós vamos falar também de signos. Ó, que legal. Então, vamos falar disso, vamos falar do mapa que entra o ano, vamos falar um pouquinho dessa energia que entra, tá bom? No dia 29, vou avisar por aqui também, tá bom? Vou avisar por aqui também. E no dia 9 de janeiro, eu inicio um novo programa, né? De mentoria e treinamento de novos astrólogos, que é a turma 2. Para quem ainda tiver interesse, dá para entrar, mas se você quiser o desconto, porque eu fiz um lançamento ali com desconto, tá? Esse desconto agora foi da Black Friday, saiu. Mas eu abro aqui para quem tá aqui comigo, tá? Mas você me manda um direct e eu mando esse cupom para você. Aí você entra lá na Hotmart e coloca na hora de fazer a compra o cupom ali, tá bom? A gente começa dia 9, 4 aulas em grupo, né? Mentoria em grupo, para a gente trabalhar essa estruturação do seu negócio, para fazer você sair da síndrome do estudante eterno. Tá bom? Eu me especializei mesmo, gente, na área de formação, de tirar os alunos da síndrome do eterno estudante. Para a gente não achar que tem que estudar 10 anos e só depois trabalhar. Não é assim que funciona, tá? No entanto, sim, você tem que estudar. Então não tem essa história de estudar um final de semana e sair falando e trabalhando com astrologia. Não, pessoal, é complexo, tá bom? Tem bastante estudo, tem bastante coisa, mas não significa que você tem que estudar 10 anos. Não existe isso. A gente, sei lá por que a gente é assim. Astrólogo tem isso mesmo, achar que nunca está preparado. Então, não, a gente tem que se preparar. Tem que aprender a fazer isso. Tá bom, gente? Então, é isso. Fico aqui, ó, pessoal. Então, já tem que dar Feliz Natal para vocês? Né? Tem que dar Feliz Natal, porque eu só vou estar de novo online aqui ao vivo, dia 29, com a Carmen, tá bom? Então, gente, Feliz Natal. Tá bom? Tudo de bom. Pensem nessas coisas novas aí que vocês querem para o ano que vem e façam acontecer, né? Ajam. A gente tem que agir, certo? Lembra aí do embaço da visão, que é a recomendação máxima aí desse eclipse, tá bom? E boa conjunção Saturno-Júpiter para todos nós. Beijo, pessoal. Até dia 7 de janeiro. Não, até dia 29 a gente se encontra antes, tá bom? Tchau, gente.